9605-5151 é o telefone que está aparecendo aí na sua tela, ó, para você compartilhar com a gente. Falando em compartilhamento, eu recebo aqui nos nossos estúdios o doutor Gustavo Santana, advogado. Seja bem-vindo, doutor. O microfone está aí na sua mão. Doutor, hoje a gente vai falar a respeito das redes sociais, né? Essa informação exacerbada, fake news, os direitos das pessoas, o que fazer. E antes eu queria convidar o senhor a assistir uma matéria a respeito de fake news. Por coincidência, saiu agora há pouco, gente, um relatório da Reuters Digital News Reports, onde apontou que 84% dos brasileiros estão preocupados com a disseminação de notícias falsas na internet, as conhecidas fake news. O Brasil lidera o ranking de 40 países selecionados pela Agência Internacional de Notícias. No país, aqui, né, a plataforma onde as pessoas têm mais preocupação com fake news é o WhatsApp. Principalmente grupo de família, viu? Ao todo, 35% disseram que se preocupam com essas notícias falsas disseminadas pelos aplicativos. A Priscila Brasil fez uma matéria relacionada a fake news e a gente vai assistir agora. Nos últimos dias, tem sido comum ver nas redes sociais receitas caseiras que prometem curar doenças, links que dão acessos a conteúdos suspeitos sobre benefícios oferecidos pelo governo e diversos outros assuntos que acabam induzindo o internauta ao erro. O fato é que essa prática tem aumentado. Segundo essa advogada, as fake news estão influenciando até nas decisões do governo. Nesse período, se registrou um grande aumento da divulgação de notícias falsas, que são as fake news. O porquê? Sempre houve, a mentira sempre houve, notícias falsas sempre houve, só que com o uso da internet, a questão da fake news, ela se populariza muito mais rápido. Mas do mesmo modo que cresceu a divulgação de fake news em referência à pandemia, as plataformas digitais, as autoridades competentes também se mobilizaram e estão fortemente combatendo a propagação de fake news. A desinformação gerada pela fake news pode gerar efeitos nefastos, desde causar pânico social, desgastes políticos, linchamentos, difamações, calúnias, injúrias e culminar até em guerras entre nações. Atualmente, processos relacionados a esse assunto são mais comuns do que se imagina. Hoje nós temos uma legislação que ela especificamente trata dessa questão da fake news voltada para a política. Já tínhamos no artigo 326, no 323, hoje a gente tem o 326A. Que tratava da fake news, mas era voltada que era propagada no horário eleitoral. Hoje nós temos uma voltada para publicação nas redes sociais, né, nas plataformas digitais. As pessoas falam assim, nossa, eu vou publicar uma matéria que eu recebi e vou responder criminalmente? Não, você vai responder criminalmente se você tinha o intuito, você tinha o desejo de denegrir a imagem daquela pessoa. Hoje o tribunal ele já tem vários julgados que pessoas foram condenadas por fake news pelo simples fato de curtir. Na dúvida sobre algum conteúdo, antes de compartilhar é melhor checar a fonte. Você tem que olhar, procurar nas grandes mídias, que são as mídias mais antigas. Você vai lá e vê se essa matéria não foi compartilhada. Se não foi compartilhada por lá, você já tem que ficar, surgiu uma dúvida, não compartilha. Porque, assim, é muito fácil cair numa fake news. A gente vê o presidente da República vira e mexe, está caindo em fake news. Então, assim, por mais esclarecido que a pessoa seja, se ela não tiver uma questão, assim, um conteúdo criterioso sobre aquela matéria, ela compartilha. E o mais importante compartilhou, tomou conhecimento que a matéria ou o conteúdo que você vinculou é uma fake news, vai lá e deleta. Vai lá e deleta. Nós estávamos conversando aqui, né, doutor, nos bastidores, que alguns aplicativos, né, estão usando como o Instagram, o Facebook e o Twitter, eles estão travando ali
principalmente calúnia. Então, você até pode fazer um teste aí na sua casa, você digita lá alguma coisa difamatória e o Instagram pergunta para você assim, você tem certeza que você quer publicar isso? Isso é uma forma de cuidar não somente da pessoa que poderia ser ofendida, como da pessoa que vai falar, né? Para não receber um processo ou algo do tipo, né, doutor? Com certeza, Débora. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, fico muito honrado de estar aqui participando do programa Estúdio 5. Tá gostando, doutor? Com certeza, eu achei bem legal a dinâmica aqui, nunca tinha participado, eu achei bem legal. Fico muito agradecido pelo convite. E como a matéria muito bem explicou, você tem muito bem explicado agora, as fake news são a propagação de notícias falsas, né? E não é nada novo, mas nos dias de hoje tem implicações severas. A gente tem casos, por exemplo, de pessoas que foram linchadas, foram mortas, tiveram a vida ceifada por conta de notícias falsas, né? E implicações em eleições. Então, são diversas as consequências em razão dessa propagação de notícias falsas. Em relação às redes sociais, como você também acabou de mencionar, houve um episódio recente que foi muito interessante, que foi uma censura por parte do Twitter de uma publicação do presidente Trump, por entenderem que se tratava de uma fake news. Algumas redes sociais têm instituído comitês externos à própria empresa e onde esses comitês estão debatendo, discutindo para fazer uma checagem daquilo que pode ser tido ou não como uma fake news. Mas é um tema muito sensível porque há uma linha muito tênue entre liberdade de expressão, né, e fake news propriamente dito. Era isso que eu ia perguntar para o senhor, até me perdoe interrompê-lo, a respeito dessa liberdade que eu tenho nas redes sociais, porque as pessoas falam que a internet não é terra de ninguém, e hoje em dia a gente está vendo que não é bem assim. Uma pergunta que eu quero acrescentar ao senhor quando que eu posso saber que eu estou sendo censurada, que ali está pegando a minha liberdade de expressão, ou não? Ou quando a internet realmente precisa dessa rédea, porque senão dá um problema maior? Com certeza, uma das características da internet é essa possibilidade de discutir várias pautas de forma universal, sem muitas limitações, mas isso não é pretexto para a propagação de notícias falsas, né? E a gente também não pode se valer de uma garantia constitucional da liberdade de expressão e esvaziá-la para defender fake news, né? O grande problema, e isso tem sido essa discussão tem sido travada no âmbito do Congresso Nacional, quem vai definir se aquilo é ou não uma fake news? Em que momento aquilo deixa de ser uma opinião e pode se tornar uma fake news, e pode ser considerado uma fake news, né? Quem vai dizer que aquilo que eu estou dizendo é ou não uma verdade ou uma mentira, né? Essa é uma dos principais cernes, porque muitos têm discutido sobre a criminalização das fake news. Eu particularmente sou contra. Eu acho que o uso do direito penal tem que ser muito restritivo. A gente pode usar o direito civil, indenizações, responsabilizações administrativas para poder conter isso, né? Mas tem propostas no âmbito do Congresso Nacional para instituir, por exemplo, comitês com vários jornalistas de várias agências, para que esse comitê faça um debate e, a partir de um consenso dele, possa definir o que seria ou não uma notícia falsa. Porque, realmente, há coisas que são fáceis de identificar que é uma notícia falsa e tem coisas que não, que fica muito próximo, tem uma linha muito tênue do que eu disse em relação a uma opinião, né? Principalmente agora nessas redes sociais e política, a pandemia, o que a gente tem visto, doutor, principalmente as pessoas que falam de remédios nas redes sociais, usa o remédio A com o remédio B que vai te livrar do corona, né? O presidente da República falou isso e quando na verdade não é. Agora deixa eu perguntar, a pessoa que propaga uma fake news, qual que é a sanção, se é que existe já sanção para esse tipo de crime, que é um crime, né? E existe como identificar ou ainda nós temos poucos recursos para essa identificação? Então, hoje é sim possível uma responsabilização tanto civil, administrativa quanto criminal pela propagação de notícias falsas. Mas não há um tipo penal, não há um crime específico de propagação de fake news. Entendi. Que é isso que eu expliquei que está em discussão. Mas há outros crimes já existentes que podem ser aplicados às fake news, como calúnia, difamação. São tipos... a matéria também trouxe, a advogada entrevistada explicou que há crimes na legislação eleitoral
que já possuem essa previsão. Então, há sim essa possibilidade, a depender dos casos, porque são diversas implicações. E eu acho que assim como é fácil propagar notícias falsas hoje em dia, também é possível que a gente use a internet para verificar essas notícias. É verdade. Né? Porque há hoje diversos sites que fazem checagem dessas... Fake ou fato, tem alguns sites que fazem, né? Há algumas agências que já têm instituído programas só para verificar esse tipo de informação. Para ver quanto que a questão de fake news alastrou, né? Virou uma erva daninha, que as pessoas fazem tudo isso. Agora, doutor, eu fui vítima de fake news. Suponhamos, eu fui vítima de fake news que eu estava fazendo alguma coisa errada e divulgaram isso. O que fazer quando eu me sentir lesada nesse caso? Existe aqui em Porto Velho algum lugar específico ou teria que registrar no geralzão, assim, da polícia civil? Tem algum ponto específico que a gente pode ir? Caso cairia nos crimes contra a honra, né? Então, caso você se sinta lesado, a gente indica que você faça o levantamento dessas informações, busque saber principalmente quem foram as pessoas que você teve acesso, de quem compartilhou esse tipo de informações, e procure a Polícia Civil. Né? A Polícia Civil de Rondônia, em Porto Velho, há uma delegacia, salvo engano, específica para repressão de crimes em âmbito digital. Doutor, para a gente finalizar aqui, a gente tem que... Estava tramitando no Senado Federal o projeto de lei assinado pelo senador Alessandro Vieira, que define algumas regras com o objetivo de impedir que contas enganosas, aquelas fake, né? Contas fakes disseminem conteúdos falsos e até apelativos. A gente recebeu a informação de que essa votação foi adiada, a gente ainda não sabe quando vai acontecer, mas está tramitando no Senado Federal esse projeto, e o que é importante, eu gostaria que até a sua mensagem, né, final, o senhor falasse a respeito disso, que é importante lembrar que tudo que você faz na internet fica lá registrado, por mais que você apague, fica lá registrado, e a internet não é terra sem lei, e nós precisamos controlar as nossas questões, principalmente políticas, essa disseminação que acontece, para que a gente não venha sofrer danos maiores, até chegarmos, quem sabe, numa censura, né, doutor? Com certeza. A gente sempre vai deixar um rastro, por isso a necessidade de tomar muito cuidado. Esse projeto, pelo que você me traz, eu acho que são em relação àqueles robôs que ficam replicando informações em Twitter e coisa e tal. Então, eu acho que há sim uma necessidade de se pensar... Ainda mais que esse ano, que é com época certeza, de campanha, tem um né, impacto eleitoral. imenso em eleições, né? Mas a gente volta para um problema. Eu acho que é sim possível, a partir de inteligência artificial, identificar esses perfis, mas o grande problema das fake news é que a maior compartilhamento das informações ocorrem de modo orgânico, via WhatsApp, 1 a 1, e acaba sendo um pouco mais difícil de você fazer um controle efetivo dessas informações. Então, para encerrar, eu queria deixar aqui uma mensagem para que vocês tenham muita cautela ao repassar uma informação que vocês entendam de caráter duvidoso e, sobretudo, sempre procurem verificar fonte, verificar a validade das informações, inclusive a partir da própria internet. É verdade. Doutor, muito obrigada. O programa Estúdio 5 está aberto para o senhor. Qualquer novidade referente a essas questões de direito... É direito o quê? Da tecnologia? Se é que então, a gente tem algumas pessoas chamam de direito digital, mas a gente costuma dizer que todos os ramos do direito hoje são implicados pelo digital. Então, entendi. Então, o direito do trabalho vai ter uma implicação digital, o direito penal tem uma implicação digital. Então, a gente vai colocar aqui direitos cibernéticos, né? Muito obrigada. O Estúdio 5 está aberto para o senhor e para toda a sua equipe. Tá bom?